Casal de namorados morre vítima de acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. A jovem voltava da comemoração do aniversário. Dos 6 ocupantes do carro, nenhum usava cinto de segurança. A violência contra a mulher é tema de reportagem especial no TN1. Quando reagem, são julgadas. Quando silenciam, podem fortalecer o agressor. Vamos juntos debater esse assunto? Ladrão assalta usando submetralhadora. O bandido sai do carro e aponta a arma para o homem no ponto de ônibus, no bairro de Vila Velha. Apagão de internet deixa comerciantes no prejuízo. Justo no melhor mês de vendas, o telefone virou enfeite em Barra Mares, Vila Velha. Uma sobremesa geladinha, sim ou com certeza? Na dica do chefe tem pavê de abacaxi para adoçar nossa cesta, tá? Bora aprender juntos? É já aqui no TN1. E tem também Rapel Noel Radical. O famosão de dezembro escalou o prédio de 20 metros de altura e a garotada, claro, acompanha a aventura de perto. Onze 11h56, bom dia para você que acompanha o TN1. Gente, 2 jovens morreram em um grave acidente hoje de madrugada na descida da Ponte da Passagem em Vitória. Outras 4 pessoas ficaram feridas. A gente vai assistir agora a reportagem completa desse assunto, porque a princípio nenhuma das vítimas usava cinto de segurança. Vamos conferir. O acidente aconteceu de madrugada, logo na descida da Ponte da Passagem, já no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Dentro desse carro, 6 pessoas, entre elas 2 mulheres. O carro em que estavam bateu violentamente no poste e foi reduzido a um monte de ferro retorcido. Os bombeiros tiveram que retirar o teto do veículo para resgatar as vítimas. O casal que estava na frente, identificado como Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos, e Laila Costa, de 19, morreu na hora. Ambos eram namorados. Os outros 4 sobreviventes foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Um deles com fratura exposta. Os ocupantes do carro socorridos são Guilherme Guimarães Rodrigues, de 24 anos, Alon Souza, Daiane Reis Heller e Marcelo Monteiro. A mãe de Diego e o padrasto estiveram no local. Segundo amigos, ela chegou da Itália há 5 meses, período que estava curtindo o filho. Os pais de Laila e o pai de uma das vítimas sobreviventes também foram verificar em loco a situação do veículo. As causas do acidente ainda vão ser apuradas, mas a principal suspeita é a alta velocidade. De acordo com os amigos, o grupo que estava dentro deste carro estava voltando de uma boate na Reta da Penha, onde eles comemoravam o aniversário de um dos ocupantes aqui do carro. Agora, há um áudio que chegou em conhecimento da polícia que pode haver um outro veículo envolvido nesse acidente. Seria uma van escolar. Tem uma van com placa escolar, ela é suspeita de ter envolvimento do acidente. Ela está com a abarroada do lado e a galera que está no carro estava comentando até a respeito, entendeu? E ela, inclusive, está com a tinta do veículo lá, o veículo que abraçou o poste. Ela está parada no posto do presidente nesse exato momento. A polícia está em busca do veículo para confirmar ou não o envolvimento dele no acidente. As câmeras de monitoramento da prefeitura podem ajudar a perícia a definir de fato o que causou o acidente tão violento. Os feridos estão em atendimento no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Gente, muito triste, a imagem é desoladora. Se a gente conseguir ver novamente, o carro fica literalmente, como a gente chama, abraçou o poste, né? 6 jovens estavam nesse veículo. A princípio, a suspeita é que nenhum deles usava o cinto de segurança. A gente viu aí todas as notícias completas na reportagem da Suzy Faria, que já está ao vivo aqui com a gente e vai trazer mais os detalhes desse acidente tão triste, né, Suzy? Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Bruna, amigos do TN. Um acidente violentíssimo que aconteceu hoje pela madrugada. As causas, como eu disse, ainda estão sendo apuradas. Há até a possibilidade aí desse segundo veículo ter aborroado a lateral
do veículo que se acidentou, bateu aqui no poste e ter causado, ocasionado 2 mortes, 4 pessoas feridas. A informação é de que as 6 pessoas, ou seja, um carro com superlotação, estivessem sem cinto de segurança. Exatamente por isso, muita gente, pouco cinto. Olha a imprudência aí também. Nós estamos aqui com o assessor de imprensa do Batalhão de Trânsito, o Capitão Anthony, que vai comentar com a gente exatamente isso. Capitão, boa tarde. Boa tarde. Vocês já têm alguma suspeita ou algum levantamento do que pode ter provocado esse acidente? Se esse segundo carro que surgiu aí, na visão desse taxista, pode ter ocasionado o que aconteceu aqui? Bom, boa tarde a todos. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, ele tão somente faz o registro da ocorrência e entrega, nesse caso, à Delegacia de Delitos de Trânsito, a quem caberá a análise, a investigação, para elucidar todos esses fatos. Então, por enquanto, vocês não receberam nenhum tipo de informação que possa ajudar aí no desenvolver, inclusive, se esse segundo veículo poderia estar batendo pega, um racha com o veículo que se acidentou? Exato. Todas essas informações, caso existam, caso sejam verdadeiras, registradas, devem ser apresentadas à Delegacia de Delitos de Trânsito. Novamente repito, a quem cabe a apuração de todos esses fatos. Agora, capitão, outra irregularidade que a gente vê aí, uma imprudência, é a quantidade de pessoas que estavam dentro do veículo, uma quantidade de cinto de segurança. Ninguém usava, olha o resultado. Pois é, nós costumamos dizer o seguinte: sinistros dessa natureza geralmente estão relacionados ao comportamento inadequado dos condutores. Esse comportamento inadequado normalmente gera consequências muito graves, gera fatores de risco que vão trazer histórias trágicas, como essa que aconteceu hoje, vitimando diversos jovens. Pois vou pedir licença ao major, o capitão, aqui um pouquinho para dizer o seguinte: nós vamos ver agora algumas imagens de como é o impacto de pessoas dentro do carro não usando cinto de segurança. Imagens daí da internet que demonstram, essa violência, esse impacto enorme que dá quando você não usa o cinto e acaba indo violentamente contra um obstáculo. Vocês já fazem pesquisa sobre isso, né, capitão? E qual seria aí esse impacto? É de você batendo uma tonelada, uma pedra de granito caindo em cima do carro? Como é que é? Exatamente. Dependendo da velocidade, do deslocamento, a parada brusca, devemos lembrar aí de conceitos de física, que a parada brusca de um objeto em movimento, a tendência é que quem está dentro deste objeto, deste veículo, no caso, continua em movimento àquela velocidade que estava antes da parada brusca. As consequências disso para o organismo são geralmente trágicas, ou cujas sequelas vão ficar presentes durante muito tempo, se não para a vida toda. E vocês, capitão, nesse caso, com relação ao que nós já falamos dessa batida aqui, invariavelmente, quando não se vê uma lesão aparente, pode ter um problema mais grave, uma hemorragia? Exatamente, geralmente ocorre, uma consequência mais grave, seja por hemorragia interna, seja por traumatismo craniano. As consequências geralmente são muito graves. O que serve de alerta ao comportamento desse condutor. Enquanto nós não nos imbuirmos, nós enquanto condutores, nos imbuirmos das responsabilidades para a promoção da nossa própria segurança, infelizmente a gente vai continuar assistindo um número triste do aumento dos acidentes, ou então narrando aqui, repercutindo aqui a história trágica de alguém. Fora que tudo isso aí foi regado à bebida, Aquele clichê que a gente usa e é sempre tão atual, de que bebeu, não dirija. Vinham de uma comemoração, aliaram a isso a alta velocidade ou talvez a um pega. A gente está apenas especulando porque há essa informação, dessa suspeita, na verdade. Então, novamente, capitão, bebida, direção... Não combinam, definitivamente não combinam. Assim como também não combina o excesso de velocidade, não combina o desrespeito à velocidade permitida naquela via.
como não combina a atenção às condições climáticas, a condição da pista. Tudo isso está relacionado ao comportamento do condutor. É ele quem ali, naquele momento, deve avaliar como ele deve se comportar. E se ele assume comportamento de risco, ele está assumindo também suas consequências. Mas deixo claro aqui que, por enquanto, tudo isso é especulação. Todas essas informações em relação ao alcoolismo, alcoolemia, em relação ao excesso de velocidade, tudo isso é definido pela perícia da Polícia Civil. Tá bom, capitão, eu quero agradecer a participação do senhor aqui e dizer que eu gosto muito de usar uma frase que diz o seguinte: contra a imprudência não tem segurança que resista. A pista pode ser maravilhosa, o carro pode estar em excelentes condições, mas se a pessoa que estiver atrás do volante não tomar todos os cuidados necessários, Bruna, a gente pode acabar em situações como essa, vendo famílias chorando aqui no local do acidente por conta dessa imprudência que aconteceu durante a madrugada. É com você aí no estúdio, Bruna. Esse recado vale para motoristas de todas as idades, né? Não só os jovens. A gente está cansado de mostrar aqui situações parecidas como essa, né, Suzy? Obrigada aí pelas informações, ao policial também. Esses dois jovens, né, Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos, e a Laila Costa, de 19, infelizmente perderam a vida nesse acidente, que foi nessa madrugada. Tá aí a foto dos dois jovens que infelizmente morreram no local aí dessa batida. E a gente lembra que outros 4 ocupantes do veículo que estavam no banco de trás sobreviveram, foram resgatados, estão no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, recebendo todo o atendimento médico, e a gente fica aqui na torcida pela recuperação desses 4 jovens. Obrigada, Suzy, pelas informações, minha amiga. Até mais. E olha só, agora a gente vai ver o flagrante de um outro acidente impressionante, tá? 2 motos bateram de frente em São Gabriel da Palha. Vamos ver as imagens, gente? Um motociclista vem da via lateral e, ao atravessar na pista, bate em outra moto. Tá aí, o impacto é forte demais, né? As pessoas caem no chão. Vamos ver por outro ângulo? O motociclista desce a ladeira e, ao chegar na pista principal, colide na outra moto. 3 pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas para o Hospital de São Gabriel. Segundo a Polícia Militar, devido à gravidade do acidente, não foi possível fazer o teste do bafômetro no local desse acidente. Violência, né? Olha só, gente, agora essa história que a gente vai mostrar para vocês. Foi preso um rapaz em Cariacica, na região de Campo Grande. A polícia encontrou pedras de crack e maconha com ele. Só que o suspeito, gente, não usava e nem vendia essas drogas. Ele pegava o entorpecente para aliciar usuários de drogas a cometerem crimes para ele. Lucas Alexandre Ferreira Faria, de 29 anos de idade, é esse aí na delegacia. Ele foi preso com 104 pedras de crack, um pouco de maconha, 2 celulares e dinheiro. O suspeito ainda resistiu à prisão, que aconteceu no início da noite desta quinta-feira, na região comercial de Campo Grande, em Cariacica. Os militares faziam um patrulhamento a pé pela Avenida Leopoldina quando avistaram o suspeito vindo de bicicleta. Eles deram a ordem de parada, mas o homem jogou a bike em cima dos policiais. Para tentar fugir, o suspeito ainda entrou em luta corporal com os militares. Os policiais altamente preparados conseguiram realizar a imobilização desse indivíduo e, posteriormente, ali na busca pessoal, foi encontrada uma bolsa com 104 pedras de crack, 2 buchas de maconha grande e um valor em dinheiro aí aproximadamente R$50. Na Delegacia Regional de Cariacica, Lucas contou para a polícia que trabalha com venda e conserto de celulares e que comprava as pedras de crack para aliciar usuários de drogas. Ele pagava 10 pedras por cada celular roubado. Esse tipo de modus operandi, esse tipo de atuação, ela não é comum. Muito embora a gente saiba que muitas pessoas cometem um crime de receptação justamente oriundos de crimes cometidos por usuários de crack. Não só de celulares, mas de ferro velho, de fios de alta tensão, nas BRs. Então a nossa atuação ela vai também nesse sentido, de identificar esses criminosos que cometem esse crime de receptação, identificar esses usuários de crack que cometem o crime de roubo e prender. Pois é, né? O rapaz foi autuado por tráfico e levado para o presídio.
Olha só, gente, agora uma cena assustadora de um assalto, tá? Os ladrões estão nesse veículo Uno aí que está aparecendo na imagem. O veículo se aproxima da calçada no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Um dos bandidos salta do carro com uma submetralhadora e aponta para o homem que estava no ponto de ônibus. Ele pega o celular enquanto o comparsa arranca a mochila da vítima. Eles fogem rápido. O rapaz roubado pediu ajuda no comércio, depois voltou ao local com a polícia para conseguir as imagens dessa ação aí. Quem tiver qualquer informação pode denunciar através do 181. Olha que violência, em plena luz do dia. O rapaz estava ali aguardando no ponto de ônibus, provavelmente estava indo trabalhar e foi vítima aí dessa ação tão violenta. 181, gente, quem tiver alguma informação aí desses dois bandidos. Uma confusão depois de uma batida entre um jet ski e um barco na Praia do Canto terminou com 2 feridos e um prejuízo e tanto para os donos das embarcações. A confusão foi tanta, gente, que até golpes de facão uma das pessoas diz ter levado. O barco atingido no acidente é aquele ali, um Mar de Maré. Dentro dele, o proprietário faz a avaliação dos prejuízos. A avaria foi causada após um piloto de jet ski atingir o barco violentamente. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, aqui perto da ponte de Camburi, local onde ficam atracadas as embarcações de pequeno e médio porte. São barcos de trabalho e de lazer. De acordo com as informações, o piloto de jet ski estaria nesta área aqui, onde há muitos barcos parados, andando em alta velocidade. Teria dado umas 3 piruetas próximos das embarcações. E na quarta, ele acabou perdendo o controle do jet ski e batendo na traseira desse barco. E teria ficado bem machucado. Fomos até o barco conversar com o proprietário. Seu Rogério, um contador aposentado, conta como ficou sabendo do acidente. Eu estava indo numa consulta médica, uns amigos nossos que ficam sempre aqui, pescadores, me ligou dizendo que meu barco tinha sido avariado por uma motonáutica. Eu falei, ó, tá indo para dentro, tá indo para o fundo? Eu falei, não, então eu vou no médico, após o médico eu vou aí. Aí cheguei aqui depois, abri o BO, chamei a polícia, a capitania apareceu. O piloto do jet ski foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não se sabe a gravidade da pancada. O dono da marina, que fica bem próximo daqui, em Jardim da Penha, onde o veículo fica, chegou a ir até o local ajudar o cliente e relatou à polícia que foi agredido por uma pessoa que não se identificou, com golpes de facão que atingiram a cabeça e o pé dele. Mas essa testemunha, que estava na hora do acidente, desmente a agressão. Ele não foi agredido na facãozada, ele foi até muito bem recebido. Porque na hora do acidente que nós salvamos o rapaz, o dono do barco correu e foi tirar ele de dentro d'água. Aí amarramos o jet ski do lado do outro. O jet ski do rapaz do lado do barco. Aí chegamos, paramos aqui. Ele queria, porque queria sair para ir embora. E o jet ski tinha quebrado o guidão na frente, entendeu? Não tinha como ele pilotar. Ele fosse no jet ski, mas não dava governo no jet ski. Aí o outro veio com o jet ski por trás e entrou aqui por debaixo aqui. A outra cortou ele. Cortou o pé e cortou a cabeça dele. Nós fomos até a marina, mas não conseguimos falar com ninguém e nem tampouco conseguimos o contato do dono. No canal de Camburi, os pescadores reclamam da alta velocidade com os pilotos que ficam ali na marina e que andam de jet ski passam por aqui. E a falta de respeito deles com quem trabalha nesse ponto. Sempre acontece, já aconteceu, não é a primeira vez. Já aconteceu ali na frente, mas aconteceu. Já tiveram outros acidentes aqui? Tiveram outros acidentes aí já também. E eu acho o de lá faleceu, eu acho, se não me engano, na época. Então, para o pescador que está aqui, barco pequeno, como a gente está agora nessa canoa, é perigoso estar aqui quando esse pessoal resolve sair de jet ski? Já, é muito perigoso. Já foi barco desse tamanho aqui mesmo, foi atropelado com eles também. Esse pescador também foi vítima da imprudência nessa área. O caso aconteceu há 3 anos e até hoje ele não teve o prejuízo ressarcido. E eu só vi na hora que bateu. Quando bateu, o barco voou 3 metros para cima e ele também, como olhou, tá dentro d'água, e conseguiu entrar no jet ski e parou embaixo da ponte retorcendo. Eu fui com outro barco até atrás do cara, para reconhecer o cara. Só que ele chegou e dali ele sumiu. Eu levei prejuízo uns R$4.000. Você perdeu o barco? Perdi o barco. Já estive lá na capitania, nós fizemos o início do inquérito,
vou fazer uma sessão de foto agora, vou mandar para eles, e aí eles vão me chamar posteriormente para a gente poder estar finalizando o processo do inquérito. Olha, o dono da Marina nos atendeu por telefone e disse que foi, sim, ferido por golpes de facão e levou vários pontos. Ele foi até para um hospital particular buscar atendimento. Ele informou que o prejuízo será pago pelo cliente dele. A Delegacia de Homicídios ficará a cargo das investigações criminais. Nós procuramos também a Capitania dos Portos, mas, por enquanto, a gente não recebeu retorno não, tá? Olha só, a Suzy continua com a gente agora para falar de mais uma etapa da Operação Sicário. Os policiais cumpriram mandados de prisão. A Suzy vai trazer os resultados dessas prisões e também apreensões que foram feitas hoje cedo, né, Suzy? Bruna, exatamente. Hoje aconteceu o segundo dia, digamos assim, da segunda Operação Sicário. 12 pessoas foram detidas, inclusive o chefe do tráfico do bairro Cruzamento, em Vitória, onde a operação hoje se concentrou. Teve também em outros municípios, viu? Vila Velha, por exemplo. Em Vila Velha, uma das pessoas presas teria envolvimento, Bruna, com a morte de Fernando Cabeção, envolvido ali também no assassinato do juiz Alexandre Martins. E acredite, foi pega uma outra pessoa em Colatina, que seria o irmão de Fernando Cabeção e que a polícia suspeita estaria envolvido na morte do irmão como mandante. Pois bem, desses 2 dias de Operação Sicário, foram presas 28 pessoas que a polícia suspeita tenha envolvimento com o PCV, que está ali no bairro da Penha e a gente conhece muito bem. Essas 16 foram presas ontem, 12 foram presas hoje e, inclusive, na Serra foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de uma outra advogada. Só que dessa vez a advogada não estava lá. Depois da Operação Sicário de ontem, ela saiu e alegou que tinha ido viajar a passeio. Os policiais encontraram dentro da casa dela e recolheram objetos como computador, agenda. Tudo vai ser investigado agora lá pela DHPP para saber do envolvimento dela junto a esse pessoal ligado ao crime. Lembrando que ontem também foi feita apreensão de material na casa de uma advogada e ainda ela foi presa. Colocaram tornozeleira eletrônica nela, Bruna, e ela voltou para casa, assim como tem acontecido nas prisões dos outros advogados aqui na Grande Vitória. Então, como eu falei para você, nesses 2 dias de Operação Sicário, 28 pessoas detidas, todas elas com suspeita de envolvimento com o PCV, que fica sediado ali no bairro da Penha, Bruna. Tá certo, Suzy. A gente acompanhou de perto a operação hoje de manhã. Vamos conferir juntos na reportagem? Ainda era início de manhã quando os policiais iniciaram a incursão. Becos, vielas, escadarias foram percorridos. Nas mãos dos policiais, 17 mandados de prisão e de busca e apreensão. No Morro do Cruzamento, em Vitória, várias casas foram revistadas. Drogas, cachimbo e uma balança de precisão foram encontrados. 2 traficantes acabaram presos. Um deles, segundo a polícia, liderava o tráfico de entorpecentes na comunidade. Hoje já estivemos no Morro do Cruzamento, na Conduz, Itararé, agora no bairro da Penha. Foi uma continuidade de uma prisão muito qualificada. Então nós fizemos 2 prisões já no Alto do Cruzamento de lideranças ligadas ao tráfico de entorpecentes. Outras prisões sendo realizadas também nesses bairros que eu mencionei. Operações também em Cariacica, Serra. O bairro da Penha não era alvo dessa Operação Sicário 2. Entretanto, logo pela manhã, os policiais receberam uma denúncia de que um homem estaria no alto do morro comercializando drogas. A polícia subiu a escadaria dos trabalhadores. O local denunciado foi revistado, mas o suspeito já não estava mais lá. Uma pochete foi deixada para trás. Dentro, drogas e um relógio. Durante a diligência, novas informações sobre como funciona o tráfico de drogas na região foram levantadas. No decorrer da operação, nós recebemos uma informação de uma situação aqui, fomos averiguar, pegamos pequena quantidade de droga, munição, mas o alvo específico que nós procurávamos aqui não estava. Mas lideranças presas nesses 2 dias de operações, sim, temos mais de 15 pessoas presas,
e que tem uma participação direta na questão do tráfico de entorpecentes e do cometimento de homicídios no Espírito Santo. A ação de hoje é a continuidade da Operação Sicário 2, que teve início nesta quinta-feira. 13 pessoas foram presas, entre elas o chefe do tráfico de drogas no Morro do Macaco, em Vitória. Drogas, radiocomunicadores e armas foram apreendidos. Independente do material, o mais importante é a prisão qualificada, com provas técnicas de investigação que vai mantê-los presos. Toda a liderança do Espírito Santo está devidamente identificada e com os mandados de prisão expedidos. Então, mesmo que não peguemos agora nessas operações, outras forças policiais poderão fazê-lo em outros estados, inclusive como o Rio de Janeiro. Tá aí o resultado da operação, então. Suzy, queria te perguntar sobre outro assunto. Você tem informações sobre a história de uma menina que teria sido molestada? Explica pra gente. Bruna, foi um caso de importunação sexual que aconteceu dentro de um ônibus do Transcol quando ia em direção a Jacaraípe. Os passageiros do ônibus começaram a perceber que uma jovem estava muito acuada e começava a chorar. Começaram a questionar ela para saber o que estava acontecendo. Foi aí que ela revelou que um homem que estava próximo a ela a estava molestando. Os passageiros, então, não deixaram barato, tentaram pegar o homem. Esse conseguiu fugir. Tiveram até que correr atrás dele, mas o homem foi mais esperto, mais ágil e conseguiu fugir dentro do ônibus ali, das pessoas que o perseguiam. Entretanto, deixou no coletivo uma mochila e os documentos, celulares, todos dele. Agora, Bruna, curiosamente, a gente tentou achar essa vítima, tentou ver se tinha registro de ocorrência lá na Delegacia Regional da Serra, mas não conseguimos descobrir. A suspeita aí, talvez, que a vítima nem tenha ido registrar esse caso de importunação sexual, mas ficou registrado, sim, pelas câmeras dos telefones de quem estava dentro do ônibus e se indignou com toda aquela situação. Um exemplo aí para que as pessoas não cometam esse tipo de crime que vem aí caçoando das mulheres dentro do ônibus. Bruna? Mulher não tem paz nem para ir trabalhar de ônibus. Complicado. Suzy, obrigada, minha amiga, pelas informações. Olha só, gente, um apagão de internet está deixando comerciantes de Barra Mares, em Vila Velha, no prejuízo. Vamos lá para fora entender essa história. Ô, Luciano, justo no melhor mês de vendas, dezembro. É com você, meu amigo. Pois é, minha amiga, boa tarde para você, para o amigo do TN. Pois é, a gente fez uma reportagem ontem lá no bairro Barra Mares, em Vila Velha, para mostrar que moradores e comerciantes da região estão revoltados e passando um aperto danado, porque está todo mundo sem telefone e sem internet. Agora eu pergunto para você que nos assiste, como é que no século XXI alguém trabalha sem internet? Não trabalha, né? Já imaginou? Bom, não precisa nem imaginar muito não. Bruno Passos e eu preparamos uma reportagem e vamos mostrar para você agora. Vamos ver. Adriano está sem internet há um mês. Ele tem uma loja de roupas e calçados há 10 anos e nunca passou por isso. A dor de cabeça é que eles falam que é roubo, né, de fios que tiveram, né, que aconteceram, e eles estão com dificuldade de atender. Acho assim, uma empresa dessa, né, desse porte, poderia contratar muito mais pessoas para sanar esse problema. Na verdade, ele está usando uma internet sim, só que não é dele não. A loja do lado, que é de um parente, está ajudando a compartilhar a rede. Por nossa sorte, né, nós temos nosso vizinho ali que está nos ajudando. A gente está pegando emprestado a internet deles e aí a gente está conseguindo atender. Mas é um transtorno muito grande, porque a gente paga e os boletos também não deixam de chegar, mesmo a gente não usando. Então a gente não sabe o que a gente fazer. A gente já reclamou com a Anatel e mesmo assim a gente não teve o retorno. Isso está acontecendo com todos os moradores e comerciantes de Barra Mares, em Vila Velha. O pessoal alega que o serviço da empresa Oi deu tchau e parou de atender a região. Então, além da internet, os telefones pararam de funcionar. A gente precisa do contato, precisa do número do telefone, então prejudicou muito a questão da entrega. Mas, Adriana, e se alguém quiser comprar gás no mercado, hein? Faz o quê? As pessoas estão vindo aqui comprando gás, a gente anota o endereço, vai lá, faz a entrega, mas por telefone a gente não está, dependesse só do telefone, a gente não estaria fazendo entrega nenhuma. Na farmácia do bairro é a mesma coisa, tá sem telefone.
Liga para lá para você ver. Temporariamente não podemos completar a sua ligação. Por favor, aguarde mais alguns minutos e tente novamente. Obrigado. Mais alguns minutos não, na verdade, sei lá até quando, né? Porque esse é o telefone da farmácia e essa é a mensagem que aparece quando você liga para esse telefone aqui. Tem exatamente um mês que esse telefone não toca. Hoje são 16 de dezembro, né? Desde o dia 16 de novembro que o telefone está aqui, parado, e o estabelecimento está sofrendo prejuízos por causa disso. Andressa não entende nada, porque as contas estão em dia. A mensagem prova que estão pagando direitinho. Ela diz que não existe bloqueio financeiro. Então, tá tudo certo, né? Só que não. As contas estão pagas, a gente está pagando o telefone até sem ter o telefone. Mais de um mês sem telefone, a gente cai a venda, cai o volume de venda. As pessoas chegam a procurar a gente achando até que a farmácia já fechou. Ela colocou até um bilhetinho no computador para ligar para Oi todo dia, para não esquecer, né? O pessoal aqui também entrou em contato com a Anatel, que também foi o mesmo que nada. A gente tem uma lista de protocolos que a gente entra em contato com a Oi. Eles falam que estão resolvendo, que vai resolver, dá um prazo de 1, 2 dias para resolver. Porém, não tem atendimento, eles não vêm, eles não olham, eles não dão assistência nenhuma pra gente. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a pagar, né, pro vizinho, né, porque não vai ter condição de a gente ficar usando direto, de graça, a internet dele. A gente já reclamou com a Anatel, a gente não sabe quem mais reclamar. Pois é, que situação vivida pelos moradores e comerciantes de Barra Mares, né? Ninguém queria estar na pele deles, com certeza. A gente gravou essa reportagem ontem, nós iríamos exibi-la ontem mesmo, mas a gente ficou esperando pela resposta da Oi, esperando. Estamos esperando até agora, viu? Porque a Oi deu tchau, como a gente disse na reportagem, não respondeu às nossas solicitações. Entramos em contato também com a Anatel, que, né, a assessoria nos atendeu, disse que ia repassar, mas até agora nós não recebemos nenhuma informação. Quer dizer, os moradores e comerciantes de Barra Mares continuam nesse apagão digital. Sem telefone, sem internet não dá. A gente pede até desculpa para eles, viu, porque eles vão ter que continuar nessa situação. Mas se precisarem, contem com a gente que a gente volta e mostra essa situação de novo. Né, Bruna? A gente vai cobrar novamente também, né? Porque isso é um absurdo, os boletos estão ali todos pagos, né? Como é que você paga um serviço que você não recebe o serviço? Muito difícil, complicada mesmo a situação, especialmente nesse mês de vendas, né? Obrigada, tá, Luciano, pelas informações, meu amigo. Bom trabalho. Olha só, a Polícia Federal faz a operação contra a distribuição de moeda falsa. Aqui no Espírito Santo foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em Vila Velha. Na casa do suspeito foram apreendidos celulares, computadores, materiais que indicam a produção de cédulas falsas, várias encomendas contendo notas falsas prontas e já embaladas para envio. Havia mais de R$71 mil em moeda falsa. Um homem foi preso, acusado de ser um grande distribuidor aqui no estado. O objetivo dessa operação é desmantelar um esquema criminoso que ocorre em todo o país. Olha só, gente, agora o nosso assunto é a violência contra a mulher. Ontem nós mostramos aqui o caso de mais uma vítima da Serra que reagiu e colocou fogo no marido porque estaria sendo agredida por ele. A nossa repórter Vanessa Calmon vai conversar ao vivo com a gente agora sobre esse assunto. Vanessa, você ouviu especialistas e é sempre importante que essa mulher que é agredida, que é vítima de violência doméstica, busque ajuda, né, minha amiga? Bem-vinda e boa tarde para você. Exatamente. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Depois que aquela matéria foi exibida ontem no TN1, gerou muita repercussão, muitas pessoas opinando sobre o assunto. Nós buscamos, então, hoje pela manhã, conversar com uma psicanalista para que ela falasse sobre essa reação das pessoas, principalmente de mulheres que se identificam com essa situação de violência doméstica. Além disso, nós conhecemos a família da Joyce da Silva, que é mais uma vítima de violência doméstica. Infelizmente, ela perdeu a vida em janeiro deste ano. Vamos ver na reportagem. A Natane não tinha ideia de que a prima, Joyce Silva, de 22 anos, era constantemente agredida pelo companheiro. A gente não sabe muita coisa, né? Porque ela já não via muito em casa, ela não andava sozinha.
A gente sabe só o que ela falava, mas ela também não falava muita coisa. Joyce foi brutalmente espancada e morta. O laudo do Departamento Médico Legal comprova a causa da morte. O principal suspeito é o companheiro dela, com quem teve um relacionamento que durou 5 anos. Pelo que a gente sabe, foi a família toda que bateu, porque pelo jeito que ela ficou, não pode ter sido uma pessoa sozinha. Pelo que as pessoas contam, um segurou, o outro bateu, mas ninguém fala nada. Todo mundo tem medo de falar. O fruto do relacionamento é uma menina que hoje tem 4 anos de idade. Foi ela quem presenciou as agressões. Até hoje, pergunta da mãe. Então, ela só fala que o papai bateu na mamãe. Ela só fala isso. Papai bateu na mamãe, a mamãe sumiu. O caso aconteceu em um bairro pequeno de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. E até hoje, provavelmente você não conhecia a história da Joyce. Mas o caso dela é semelhante ao de milhares de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ontem mostramos aqui no TN1 o caso de uma mulher grávida de 8 meses, que para se defender do companheiro e proteger a filha de 4 anos, ateou fogo no marido. A mulher chegou a ser levada para a delegacia, mas o delegado entendeu que ela agiu em legítima defesa e, por isso, ela foi liberada. Esse caso dividiu muitas opiniões. Algumas pessoas defendem que violência não se combate com violência. Outras apoiam a atitude da mulher, uma vez que a vida dela e da filha estavam em jogo. E outras ainda se identificam com a situação de violência doméstica. O ser humano tende a se identificar muito com o outro, né? Especialmente em situações onde explicitam a agressividade e que muitas vezes essa pessoa está com essa agressividade recolhida, guardada, né? E que na hora que ela vê uma cena dessa, ela está também sofrendo uma situação parecida, né, com essa. Então, ela pode sim se identificar. É claro que nem todo mundo tem essa impulsividade em si, né? Assim, as pessoas, elas são regradas por limites. Então, ela pode se identificar na fantasia dela de realizar aquilo, mas não vai às vias de fato. Não necessariamente a pessoa vai fazer porque viu uma matéria como essa na televisão. A psicanalista explica que nenhum relacionamento começa de forma violenta. O problema é que depois que estão envolvidas, a dificuldade para sair do relacionamento é muito grande. Qual é, então, de fato, o caminho a seguir? É importantíssimo que essas pessoas busquem ajuda, porque sozinhas, às vezes, elas não conseguem. Não conseguem ter força para romper. Não é nem com o marido, o companheiro, é romper com esse ponto delas de expectativa em relação a ele. Bom, gente, sobre esse caso de Cachoeiro de Itapemirim, que nós mostramos aí para você na matéria, o companheiro da Joyce e também a irmã dele foram indiciados por feminicídio. Ainda de acordo com a Polícia Civil, esse inquérito policial foi concluído em abril desse ano, 3 meses após o crime que aconteceu em janeiro de 2021. A pedido dos familiares, nós não vamos falar o nome desse rapaz nem da irmã dele. Os familiares nos contaram que eles ainda estão soltos e que eles têm muito medo porque circulam ali pela cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Bom, gente, agora para esclarecer ainda mais algumas dúvidas sobre esse assunto, também trazer um serviço muito importante em relação à proteção dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. A gente conversa agora, então, com a delegada doutora Michele Meira, ela que é gerente de proteção à mulher. Doutora, muito boa tarde para você. Já vamos começar, então, falando sobre essa questão desse caso que nós mostramos ontem, né, no Tribuna Notícias, primeira edição. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mulher teria agido em legítima defesa. Então, vamos só explicar para o pessoal de casa o que significa essa legítima defesa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Instituto da Legítima Defesa, ele ocorre quando uma pessoa ela está sofrendo uma agressão iminente ou atual, e ela se utiliza ali dos meios necessários que ela dispõe no momento para repelir essa injusta agressão, que foi o caso, né, que aconteceu, que vocês mostraram. Agora, doutora, a gente ampliou a discussão um pouco mais, né, em relação a essas mulheres vítimas da violência. Em que momento que elas devem procurar a delegacia? Quais são os programas oferecidos pelo Estado hoje? Então, Vanessa, é de extrema importância que as mulheres, ao primeiro sinal de violência, elas procurem ajuda. E esse sinal de violência que eu digo não é apenas agressão física. A violência contra a mulher, ela já se materializa
ofensas morais, nas ameaças. Então, assim, o ideal é que a gente não espere um ato, né, de violência física acontecer para que a gente tome alguma medida. E aí a mulher, como ela pode denunciar? No momento que estiver acontecendo, ela pode acionar o 190, que é o serviço de emergência da Polícia Militar. Pode ser pelo aplicativo também SOS Marias, que ela não precisa verbalizar com o call center, caso ela não possa falar naquele momento. Ou então ela pode procurar nossas delegacias. Nos municípios que tem delegacia da mulher, a gente dá preferência a essas unidades, mas pode ser qualquer unidade policial. E a gente faz um apelo também para aquelas pessoas que sabem, né, que seu parente, um amigo, um vizinho, qualquer pessoa que ela saiba que está sofrendo violência doméstica, ela também pode acionar o 190 se estiver acontecendo, ou ela pode fazer um disque denúncia por meio do 181. Doutora, a gente, até na matéria nós conversamos com uma psicanalista, nós sabemos que mulheres até mesmo às vezes procuram essa ajuda psicológica. Caso esse profissional tenha conhecimento sobre essa questão da violência doméstica, ele também pode acionar a polícia nesses casos? Na verdade isso vai depender da questão do sigilo profissional dele, que esses profissionais eles têm um código de ética próprio. Mas, assim, como um cidadão que vê o que está acontecendo ali no momento, né, ele pode também acionar, né? A gente está tratando como se fosse, na sessão de psicologia dele, ele tem um código de ética próprio que deve ser seguido. Agora, doutora, existe também a Casa Rosa, né? Existem mulheres que estão, neste momento, por exemplo, sendo vítimas de violência, que tem essa questão do risco iminente a essas mulheres. Elas também têm uma rede de proteção? As mulheres que estão em risco iminente de morte, a Secretaria de Segurança mantém um abrigo estadual somente para essas mulheres. Então, como que ela faz para acessar a casa? Ela procura a unidade policial, ela vai fazer o seu boletim de ocorrência, vai informar que está em risco de morte, ela vai ser encaminhada ao serviço assistencial do município, que vai fazer todo um atendimento a ela, saber quais os serviços o município tem à disposição que possa oferecer naquele momento, e vai fazer esse encaminhamento para a Casa-Abrigo. O importante é não deixar essa violência crescer, né, doutora? Começou com um grito, um xingamento, dificilmente vai parar por aí, né? Exatamente. É importante a gente não romantizar algumas atitudes, como, por exemplo, ciúmes excessivos, alguns xingamentos, né? Isso não é demonstração de amor. É importante que a mulher perceba que ela está num relacionamento abusivo, ela está no ciclo de violência e que ela busque auxílio para ela poder sair desse ciclo de violência. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias Primeira Edição, trazendo esclarecimentos. A gente mais uma vez, a gente nem queria, né, estar aqui mais uma vez falando sobre isso. A gente gostaria que não fosse essa realidade, mas ainda é uma realidade na nossa sociedade. Muitas mulheres são vítimas de violência doméstica todos os dias. Então tá aí os programas de proteção a essas mulheres oferecidos pelo governo do estado e também a polícia, né, gente? Você, mulher, estiver sendo vítima de violência doméstica, não espere. Acione o Disque Denúncia, acione o 190, você vizinho, amigo, parente também dessa mulher que está sofrendo violência doméstica, você também pode ajudar essa mulher a ser salva, né, dessa violência. Volto com você no estúdio, Bruna. Pergunta para a doutora Michele, chegou aqui uma mensagem de uma amiga da TN falando o seguinte: quando a gente denuncia, as autoridades não vêm. Eu mesma estou vivendo isso. Já fiz várias denúncias e não fui atendida. Gostaria de saber da delegada se toda denúncia que chega por meio do 181 é averiguada, é investigada. Ok, doutora Bruna tem uma pergunta lá no estúdio, muitos amigos do TN participando, né, do nosso programa nesse momento. Na realidade, uma telespectadora está querendo saber assim, quando ela procura uma delegacia, quando ela liga para a polícia e ela não tem esse retorno imediato, assim, o que ela deve fazer? Procurou a delegacia, fez um boletim de ocorrência, mas não conseguiu a medida protetiva ali naquele primeiro momento. Ela insiste? Exatamente. Quando o judiciário, ele é o responsável por conceder essas medidas protetivas. A Polícia Civil, ela faz esse requerimento, a Defensoria Pública, ela também pode fazer esse requerimento. Então, se o judiciário, naquele momento, ele não concedeu a medida e aconteceu algum outro fato, a mulher deve procurar a unidade policial de novo, registrar aquele novo fato e fazer de novo o requerimento da medida protetiva. É isso então, Bruno, que não pode deixar, né, gente, a situação continuar. Então, é isso, é insistir
para até que a autoridade policial entenda que essa mulher está de fato, né, sofrendo uma violência, está em risco ali naquele momento, Bruna. Tá certo, Vanessa. Obrigada aí pelas informações. Agradeço também aos esclarecimentos tão importantes da delegada Michele Meira. Obrigada, meninas, pela participação. Olha só, gente, a Prefeitura da Serra está avaliando a possibilidade de dar abono aos servidores. A Prefeitura estuda o parecer do Tribunal de Contas para verificar a possibilidade de liberação já essa semana. O Tribunal de Contas recomendou a 78 prefeituras e câmaras municipais um ofício alertando sobre os cuidados para a concessão de benefícios. Caso haja viabilidade na Serra, o pagamento do abono será efetuado em janeiro. Ainda não se sabe o valor. Sextou com oportunidade de emprego aqui no TN, porque o Cine de Vitória tem 40 vagas. Técnico de enfermagem do trabalho, caseiro, churrasqueiro, auxiliar administrativo. Veja mais em trabalhavix.vitoria.as.gov.br. Já o Cine de Vila Velha tem 220 oportunidades. Ajudante de cozinha, chapeiro, esteticista, soldador. Acesse vilavelha.as.gov.br/Trabalha Vila Velha. Vamos para uma pausa? Rapidinho e já novas informações sobre o acidente com morte em Vitória. Ameaça feroz. O cartaz bota pra correr ladrões de bois. E vacinação contra a Covid para as crianças no Espírito Santo. Aqui o estado deve vacinar 400 pequenos com idades entre 5 e 11 anos. Tem também novas oportunidades de emprego. Se liga nas oportunidades. E na dica do chefe, aquela sobremesa para espantar o calorão e adoçar a nossa cesta. Tá chegando o pavê de abacaxi feita pela nossa amiga do TN, Aparecida Cavati. Não sai daí não, que é um minutinho. 12h42, TN1 está de volta e nós voltamos a falar sobre o grave acidente que terminou na morte de 2 jovens e deixou outros 4 feridos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Todos voltavam de uma boate onde comemoravam o aniversário de uma das jovens que ficou ferida. Quem dirigiu o veículo era Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos. Está aí a foto dele. E ao lado dele estava a namorada, a Laila Costa, de 19 anos. As outras 4 vítimas estavam no banco de trás. Os bombeiros tiveram que cortar a lataria para retirá-las. Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança. Eles foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. A Secretaria Estadual de Saúde não passa informações sobre o quadro das vítimas. O parente de um dos rapazes feridos diz que o sobrinho estaria estável. Vamos continuar torcendo aí pela saúde deles, né, gente? As vítimas internadas são Guilherme Guimarães, Alon Souza, Daiane dos Reis, que é aniversariante, e Marcelo Monteiro. A polícia está investigando o caso e a informação de que haveria um segundo veículo também aí envolvido nesse acidente. Olha, gente, está autorizada a vacinação contra a Covid para crianças pela Anvisa. Aqui no estado, a Secretaria de Saúde aguarda as instruções do governo federal e também a chegada dos imunizantes da Pfizer, que é indicado para quem tem entre 5 e 11 anos de idade. Aqui no estado, são mais de 390 mil crianças nessa faixa etária, mas elas terão que esperar um pouco mais para receber a dose. A aprovação hoje é um passo importante, mas essa vacina ainda não está no Brasil. A concentração da vacina ela é diferente da que é utilizada para adulto. Ela já está sendo produzida, mas o Ministério da Saúde precisa fazer a aquisição. No momento que fizer a aquisição e ela for distribuída e entregue aqui nos estados, o Espírito Santo está pronto para fazer essa aplicação. A vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade com as doses da Pfizer foi aprovada pela Anvisa. O subsecretário de Saúde do Estado destaca a importância de imunizar os pequenos. A criança está mais exposta nesse momento. Então, a vacina para a criança é fundamental, porque além de prevenir que ela adoeça, também vai diminuir a transmissão, porque ela pode ser um vetor de transmissão da doença. Além da vacinação, outra medida para tentar diminuir o número de casos de Covid-19 começou a valer no início dessa semana. O Supremo Tribunal Federal obriga o governo federal a pedir a comprovação de vacina de quem vem de fora do Brasil. Quando a pessoa desembarca de um voo internacional, ela chega em determinados aeroportos que não estão localizados aqui no Espírito Santo.
De qualquer forma, dependendo da procedência da pessoa, além da vacinação, nós monitoramos também a saúde dessa pessoa, porque é a vacina mais o teste que é exigido para o desembarque em algumas condições. Para embarcar com segurança, a vacina precisa ser tomada 14 dias antes da viagem. Pode ser de qualquer fabricante, desde que seja aprovada pela Anvisa, OMS ou a agência que regula a vacinação no país de origem do viajante. Não é mais aceitável que alguém que vá frequentar um ambiente onde mais pessoas estarão presentes, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer local onde tem mais pessoas, que a pessoa não esteja adequadamente vacinada. Ela vai se proteger, é a proteção individual, mas a vacina leva, acima de tudo, a uma proteção coletiva. Eu diminuo a chance de adoecer, diminuo a chance de transmitir para outra pessoa. Aí, né, gente, vamos buscar a vacinação. Agora, 12h46, vamos falar do Rapel Noel Radical. O famosão de dezembro escalou um prédio de 20 andares e sempre cheio de presentes para fazer a alegria da carotada, né? Quem acompanhou essa aventura de perto? Nosso colega Luciano Rosetti. Luciano, que Papai Noel corajoso é esse, hein, meu amigo? Pois é, minha amiga. Normalmente, nas histórias de crianças, né, nas histórias infantis, o Papai Noel desce por onde? Pela chaminé. Mas só que aqui em Vitória, não. Onde é que ele está ali, ó? Pedi pro meu amigo Bruno Passos mostrar, fazendo rapel do lado de fora, na janela desse prédio aqui, dando tchauzinho ainda. Estou aqui com o Eduardo, que foi o idealizador desse projeto. De onde veio essa ideia, meu amigo? Boa tarde. Ei, boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Esse projeto começou em 2018, a qual a gente fazia uma reforma numa fachada. A gente estava no mês de dezembro. A gente começou a descer de Papai Noel e foi algo tão extraordinário, uma mensagem tão forte que a gente passou naquela época, que isso virou de ano em ano e até hoje a gente vem fazendo. Para passar uma mensagem, a gente sempre entrega um bombom com a mensagenzinha escrita, dando uma força, né? Viemos de um ano muito difícil, então qualquer ato de amor, de carinho, isso é muito bem visto e as pessoas adoram, as crianças também ficam apaixonadas no gesto. E a gente vem prolongando isso durante os anos. Tem uma criançada aqui esperando. Isso aqui, ó, o que ele tem na bolsinha dele ali, ó. Na bolsinha ele guarda aqui, ó, bombom, chocolate, né? A criançada se amarra, né, Eduardo? Cara, esse é apenas um chocolate, mas o gesto, quando elas veem o Papai Noel chegando, quando elas veem a fantasia na cabeça delas, isso é algo muito grande. Que a gente não consegue estimar o quanto que isso vai impactar na vida delas. Os adultos já ficam encantados, os adultos eles tiram foto, eles voltam a ser crianças, né? Então, assim, é um gesto que a gente gosta mais de fazer, eu acho, do que as pessoas de receber. Cara, agora é coragem, você vai descer também daqui a pouco, né? Sim, isso é uma prática do nosso dia a dia, com muito treinamento e qualificação, equipamentos totalmente corretos, não tem perigo não. Pois é, que legal, né? Agora, tudo isso foi combinado, arquitetado com a síndica do prédio, né, Renata? Como é que foi essa combinação de vocês aqui, descer pelas salas, entregar bombom, presente? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Essa parceria foi através de um serviço prestado pela Seven Star, né? Eles fizeram a nossa limpeza de fachada e vieram com essa proposta. E junto dessa proposta, nós temos no condomínio funcionários que estão apoiando um projeto, que é Cuidando com Amor em Jardim América. Então a gente aproveitou esse momento especial, né, fim de ano, Natal, e abraçamos a proposta. Papai Noel de rapel descendo, assim, em Vitória, acredito que seja a primeira vez. E a gente está aqui no consultório da Gabriela, que é uma das salas escolhidas, né, Gabriela? Que iniciativa interessante, diferente, né? Sim, com certeza. A gente também decidiu ajudar, abraçar a causa, né? Para trazer esse espírito natalino não só para as crianças, mas também para nós, adultos, nesse momento tão delicado de pandemia, de realmente poder trazer essa magia do Natal para todo mundo. Gente, muito obrigado aqui. Vamos encerrar agora que a turma do jornal está com pressa, mas olha só, eu não tenho coragem não, eu morro de medo de altura, eu jamais faria isso, né? Nunca farei isso na minha vida, né? Mas assim, tem que ter muita coragem. E Bruna, antes de devolver para você, eu tenho uma perguntinha. Você tá na mão hoje, minha amiga? Tá sozinha no estúdio? George tá de folga e deixou você sozinha? O que é isso? Sextou pra George, mas eu tô aqui dando conta do recado, né, Luciano? Tá certo, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Papai Noel tá em forma, hein, pra fazer rapel desse jeito aí, ó. Gostei de ver. Obrigada pelas informações. Tá aí as imagens do Papai Noel lá no topo do prédio. Bom demais. Que alegria pra criançada que vai receber a visita desse Papai Noel, né, gente?
Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tomou posse ontem o novo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado começou com a revista A Tropa da Polícia Militar, ao lado do governador Renato Casagrande. Em seguida, a posse do desembargador Fábio Klein de Oliveira foi feita na mesa diretora. Com a saída do desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, Klein assume o biênio 2022-2023. Desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis e distribuindo serena justiça. O presidente empossado do Tribunal de Justiça do Estado, Fábio Klein de Oliveira, é de Alto Rio Novo, tem 70 anos. Formou-se em Direito em Colatina em 1977. Foi professor, advogado e defensor público. Atuou como juiz corregedor e juiz eleitoral e já esteve no Tribunal de Justiça como vice-presidente entre 2016 e 2017. Olha só, gente, tá chamando a atenção. Um cartaz está circulando em uma cidade do sul capixaba. Esse cartaz contém ameaças de morte a supostos ladrões de bois e receptadores de carne em Presidente Kennedy. Eles começaram a circular nas redes sociais e deixaram os moradores assustados. Uma das frases avisa que a lista é tão grande que o prefeito vai ter que comprar terra para fazer um cemitério só para os ladrões. E termina informando que a cidade agora tem um xerife e que ele chegará com seus pistoleiros. De acordo com a polícia, roubos de gado são frequentes na zona rural do município, mas até o momento nenhuma ocorrência de ameaça foi registrada na delegacia. De qualquer forma, como o caso ganhou essa repercussão, a polícia iniciou diligências para apurar direitinho essa história. Olha só, gente, vamos falar de emprego agora, novamente, porque tem mais vagas para você ir de casa. No Cine da Serra, são 261 oportunidades hoje, tá? Recepcionista atendente, conferente de carga e descarga, mecânico, promotor de vendas. Veja mais vagas em maisemprego.serra.es.gov.br. Agência do Trabalhador de Cariacica segue com mais de 400 oportunidades. Auxiliar de Serviços Gerais, camareira, auxiliar de logística, eletricista de manutenção. Acesse cariacica.es.gov.br. Já que a gente está falando de Natal, mostramos o Papai Noel aí agora há pouco, já tem gente aqui comentando, gente, não pode estimular a criança a fazer rapel assim não, que perigo mostrar o Papai Noel. Mas aí eles estão com toda a segurança, gente, não tem perigo não. Mas olha só, comerciantes de Viana se uniram para movimentar a economia local. Quem fizer R$50 em compra ganha um cupom para sorteio de R$3.000. Que coisa boa, 130 empreendedores já estão participando. Muitos comércios tiveram dificuldades para passar por tanta instabilidade financeira. Nas primeiras semanas a gente teve que ficar fechado aqui, foi bem difícil, Porque a gente não estava acostumado com entregas para os clientes, a gente não fazia entrega, então foi bem complicado. Eu fiquei fechada uns 2 meses, direto. Eu tive uma ideia, pensei, vou começar a atender com as portas fechadas, devagarzinho e atender um e outro, Que sempre algumas pessoas vinham até mim para poder me procurar me pedindo ajuda. Então era onde que eu pensava, não posso ficar com porta fechada não, senão eu vou parar de vez. Mas para dar uma guinada no comércio local, Viana está com uma campanha para incentivar as compras na região e reverter esse quadro. A gente entende que tem vários setores de comércio e serviço em Viana que estavam assim à margem do mercado. Então a gente criou uma campanha de Natal, onde a gente colocou mais de 130 comerciantes variados, inclusive pessoal de prestação de serviço, corte de cabelo, de unha, essa coisa toda, para a gente valorizar o comércio local do nosso município. Você aí do outro lado já pensou em ganhar R$3.000? Pois é, o ano de 2022 já começaria bem diferente, A campanha vai proporcionar essa felicidade para um comprador do comércio local aqui de Viana. Participam da campanha 130 comércios, uma força para os setores que foram mais prejudicados pela pandemia.
O município, em parceria com a CDL, conseguiu motivar, né, os comerciantes, os empreendedores da cidade a participarem desse programa para que a gente possa aqui então trazer para que as pessoas da cidade consumam da própria cidade, gerando mais emprego, mais renda dentro da própria cidade. É uma forma de crescer o comércio aqui mesmo, né, as vendas, porque o cliente não só pode comprar aqui se ele não comprar a quantia, né, que é R$50, né, o mínimo. Então, ela pode juntar o cupom em outros comércios também, fomentando o comércio local daqui. Isso é muito interessante, porque é difícil às vezes a pessoa comprar R$50 de cara, né? E isso ajuda bastante mesmo. Com o fôlego voltando, os comerciantes acreditam que em 2022 o ano será somente de coisas boas. Já estou vendo assim uma melhora, eu acredito que vai melhorar ainda mais. Isso aí, se Deus quiser. 12h56, vamos para uma pausa rapidinho e na volta tem pavê de abacaxi feito pela nossa amiga do TN, Aparecida Cavati. Boa pedida para sobremesa de Natal. Aguarde para conferir. Estamos de volta, hein? Sexta-feira, pede uma sobremesa, né? E na dica do chefe de hoje, a gente vai aprender a fazer um pavê de abacaxi. Receita barata, fácil e que inclusive, gente, pode ser aí sua opção de sobremesa para o Natal. Roda aí. Olha o abacaxi, olha o abacaxi. Essa delícia de fruta suculenta é a protagonista da nossa dica do chefe de hoje. Pavê de abacaxi. Bora para os ingredientes? Para preparar 6 sobremesas individuais de 200 ml ou um refratário médio, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma xícara de leite, uma caixa de creme de leite sem soro, 3 gemas de ovo, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de amido de milho, um abacaxi natural em cubos, 1 xícara de açúcar, 1 pacote de biscoito maisena. Comece cozinhando o queridinho da receita. Em uma panela, coloque 1,5 copo de água, 1 xícara de açúcar e o abacaxi picado. Mexa até que a água ganhe consistência. Assim que isso acontecer, coe o caldo do abacaxi e reserve. Vamos agora ao creme. Em outra panela, coloque a manteiga, o leite condensado, dissolva o amido de milho no leite e adicione. Separe as gemas das claras. Agora, peneire para poder retirar a película do ovo. Por último, adicione o creme de leite. Leve ao fogo essa mistura e mexa bastante até que fique com essa consistência. Depois que os cremes adquirem essa consistência, é preciso esperar bastante tempo justamente para que os dois fiquem em temperatura ambiente. A Aparecida vai falar por que isso, né, Aparecida? Sim, porque senão na hora que você for colocar o creme junto com o biscoito, vai ficar muito mole, né? Então não é isso que a gente quer é uma consistência mais durinha do biscoito, né? Então eu prefiro que deixe bem friozinho mesmo. A montagem da sobremesa individual é bem rápida. Comece com o creme de abacaxi, quebre o biscoito e molhe na calda. Coloque uma camadinha de biscoito, vá intercalando e finalize com pedaços de abacaxi e decore a gosto. A receita ficou por R$40. A chefe Aparecida fala que o tempo de geladeira é importante para o sucesso da receita. Sobremesa montada na taça. Quanto tempo é preciso ficar na geladeira para ficar gostoso? De preferência umas 4 horas, né? Ou fazer de um dia para o outro, né? Mas eu deixei mais ou menos umas 4 horas. Fica geladinha, vai ficar consistente, vai ficar muito saboroso. Bem, me dá licença agora que eu vou fazer o sacrifício de experimentar essa delícia. O Georgia, que está aí no estúdio, deve estar pensando assim, você comeu tudo, não trouxe nada pra gente. Vou pensar se eu vou levar, tá? Enquanto isso, eu vou chamar o meu cinegrafista, Alex. Vem cá, Alex. Você merece. Nós merecemos. Pode sentar aqui. Bom, Aparecida? Parabéns.
Manusa, Jorge não está aqui hoje no estúdio não, mas o pensamento dele é o mesmo que o meu, tá? Não chegou nem um pedacinho desse pavê aqui pra gente, tá? Vou te contar. Olha só, pra você comer, ver e comer essas outras delícias que a Aparecida faz, entra lá no Instagram dela, @acavate com 2 T's. Aparecida, grande amiga aqui do TN, grande parceira, sempre com muitas delícias. Esse aí tá de dar água na boca, né, gente? Olha só, agora 1h07. Boa tarde para vocês, excelente fim de semana. Sextou, tchau, tchau, até segunda.